Advertir a humanidade sobre o inferno não é uma pregação popular, não é uma pregação que atrai multidão, não é uma pregação que arranca aplausos e nem que leva os astros, os pregadores, a ser venerado pelo povo. Falar sobre o inferno, pregar a realidade sobre este assunto, esta verdade, hoje não é popular. É muito raro. É muito raro. Você vê hoje se pregar advertindo o mundo sobre o inferno. Primeiro que existe um trabalho do diabo para negar a realidade do inferno. Dentro das religiões. Do povo que diz que é de Deus. Porque todo o trabalho do diabo para negar a verdade de Deus está dentro do sistema religioso. Concordam comigo ou não? Onde é que está a mentira do diabo para fazer da verdade de Deus mentira? E colocando a mentira do diabo como verdade. Aonde é que isso está sendo trabalhado? Aonde? Aonde? No sistema religioso. Então, o sistema religioso, dentro de várias vertentes doutrinárias, vai negar a realidade do inferno. Vamos ver qual é o conceito pregado no princípio religioso espírita. Testemunha de Jeová, mormons e outros segmentos doutrinários de religiões. A verdade sobre o inferno não agrada a multidão. O povo não quer ouvir sobre isso. O povo quer ouvir falar de Deus, mostrando para eles que Deus vai dar isso a eles, vai dar aquilo, que Deus vai fazer eles prosperar, que Deus vai dar uma grande vitória, que Deus é com eles, que eles vão vencer tudo nesta vida. Não vai ter nenhum problema, porque Deus vai estar ali para resolver os problemas dele, no trabalho, em casa, na conta financeira, diante das situações. Ele vai ser uma pessoa que vai estar ali recebendo tudo que ele quer, porque Deus vai estar com ele para dar a ele tudo que ele quer. Ó. Você é vencedor, você é escolhido. Deus vai te fazer cabeça e não cauda. Gente, irmãos, quando eu vejo esses pregadores que se detêm nos acontecimentos, nos fatos do Velho Testamento, eles trazem os fatos do Velho Testamento, eles trazem as situações que está revelada na Bíblia do Velho Testamento, eles trazem para o tempo de hoje, para nós, igreja, como doutrina. Escuta uma coisa. Doutrina para nós, igreja, povo de Deus, é o que Cristo ensinou, tá? O povo hoje, esses pregadores, esses homens que dizem que são ministro, representante de Deus, guia de Deus para o povo na terra, eles pegam os acontecimentos, os fatos revelados na Bíblia, lá no Velho Testamento, do que aconteceu lá no passado, e eles colocam como doutrina. Por exemplo, a doutrina do templo, não é? O templo, a casa de Deus, você tem que ir para um lugar, tem que ir para um templo. Isso é restrito lá no Velho Testamento. Na dispensação da lei, para o povo judeu viver, tinha que ter o templo. Todo o cerimonial de vida com Deus, para o povo judeu viver, tinha que ser no templo. É isso que a Bíblia revela do pacto tal de Deus, da dispensação da lei que Deus estabeleceu para o povo. Aí as pessoas pegam hoje isso e traz para a nossa vida atual como
discípulo de Cristo, não, você tem que ter o templo, você tem que ir ao sacerdote, tem que oferecer seu sacrifício e por aí vai. Não pode fazer doutrina nenhum contexto do Velho Testamento. A doutrina para nós cristãos é aquilo que Cristo ensinou, que é chamado de doutrina de Cristo. O cara pega e coloca campanha da muralha, campanha da vitória, campanha da marcha, o cara bota lá em submonte, tudo isso é tirado do Velho Testamento. Eles colocam como regra, ordenança e doutrina para o povo viver. Está entendendo? Não, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que estar nas igrejas tomando ceia, cumprindo o ritual, vivendo o cerimonial, ser batizado e tal. Eles colocam tudo isso como regra, princípio e doutrina para a gente viver. Como cristão, nós não podemos se submeter a isso. Como cristão, nós temos que ter o cuidado da nossa vida em estar andando pela doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja nenhuma, irmão. E principalmente formulada por esses homens que criam seus conceitos doutrinários, pegando o texto isolado da Bíblia, colocando sua interpretação, aplicando como regra e doutrina para o povo viver. Está entendendo isso? Vamos voltar para a questão do inferno. Então, a pregação hoje, explicando, advertindo o povo sobre a realidade do inferno, não agrada a multidão. Os pregadores hoje pregam de tudo, menos a verdade que o Evangelho revela. É difícil você ver um pregador hoje centralizado, compromissado, a levar para o povo o conhecimento daquilo que o Evangelho mostra para o homem. Mas, irmão Elton, o que é que o Evangelho mostra para nós? Qual é a revelação do Evangelho? Eu te pergunto. A revelação do Evangelho é você ir para uma igreja para viver um ritual cerimonial de culto, de movimentos, de poder de Deus? O Evangelho revela alguém a estar vivendo ritual, cerimonial, sacrifício de culto, campanha, pacto, voto, buscando estar dentro de trabalho religioso para Deus abençoar, para Deus dar isso e aquilo outro? O Evangelho ensina alguém a estar vivendo uma vida ali, aqui e acolá? O Evangelho ensina alguém a buscar a Deus dentro de igreja para Deus resolver seu problema nesta vida secular? A promessa do Evangelho, a revelação do Evangelho é para o homem crer em Jesus, para ele ter casa, carro, vida boa, problema resolvido nesta terra. O que é que o Evangelho revela? É aí que nós devemos ter cuidado. Porque o Evangelho nos revela a esperança que Deus nos proporciona para a nossa salvação. O Evangelho, ele trata de levar para o homem o conhecimento da esperança, para o homem ser livre da miséria que ele está. A mudança de vida que o Evangelho leva o homem a buscar pelo conhecimento que está ali revelado é a mudança de vida espiritual do lado em relação a Deus. Não é essa mudança de vida secular. Aqui na vida secular você continua vivendo, conduzido pelo Evangelho, se abstendo daquilo que vai lhe tirar a comunhão com Deus, mas você vai viver a sua vida natural, normal nesse mundo. Você não vai viver alienado numa vida de fé em Deus, centralizado a tua vida, robotizado numa religião. O Evangelho não convida ninguém a isso. O Evangelho nos revela a miséria que nós estamos no lado espiritual para a eternidade. É isso que o Evangelho revela. O Evangelho revela o pecado do homem que levou ele a estar numa condenação, o risco de morrer para o juízo eterno, para uma eternidade sem Deus. É isso que o Evangelho revela. É isso que nós precisamos atentar para a direção, o conhecimento que o Evangelho nos traz. Então a pregação do inferno hoje não é uma pregação que agrade à multidão. Os pregadores não estão nem aí para isso. Eles querem criar o emocionalismo. Eles querem levar as pessoas ao histerismo, onde as pessoas vão estar
eufóricas, histéricas, manifestadas em nome de poder de Deus, gritando, caindo, correndo, falando línguas, palavras que ninguém entende, vivendo uma coisa sem entender, um mistério, né? É um mistério que eles vivem nesses movimentos de poder de Deus, é um mistério. São poucos os homens hoje que têm compromisso com a mensagem do Evangelho, para levar o que o Evangelho revela, para pregar para o povo o Evangelho. São poucos. Porque esse assunto inferno, essa realidade que o povo precisa ser advertido, é o que o Evangelho trata, irmão. É a esperança do homem sair dessa situação que o Evangelho traz. Essa é a esperança que o Evangelho nos convida a receber. Então vamos tratar esse assunto agora, essa questão desse assunto inferno. Se você pegar o Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus ele fala mais do inferno do que em qualquer outro evangelho. Jesus vai advertir os homens do inferno. E Jesus, quando fala do inferno, Jesus não está falando da sepultura. Jesus não está advertindo ninguém a sepultura. Tenha cuidado para não ir para a sepultura, não. Vamos ver o que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quando Jesus ordena aos seus discípulos, está aqui, lê a Bíblia, viu? Vai ler a Bíblia tem que estar aqui, ó, no seu entendimento. Não é aqui, ó, na sua formalidade de culto, nas sociais, em movimento de igreja, não. A Bíblia tem que estar aqui. É o alimento da tua vida com Deus, é a palavra. Para manter a tua fé e a tua vida de comunhão com Deus. É pelo conhecimento dela, vivendo ela aqui, com entendimento. Então, sobre a questão do inferno, vamos ver o que Jesus vai falar sobre isso. É nisso que devemos estar firmada a nossa fé. É no que Jesus ensinou. É em Cristo, na doutrina dele. Não é na doutrina de nenhum homem, dentro de nenhuma igreja, por maior que seja ela. Por mais famoso que seja esse líder religioso. A nossa vida para com Deus é por meio da fé em Cristo. O nosso guia espiritual é Jesus, o pastor da nossa alma, para nos conduzir seguro a Deus. Não é nenhum líder religioso. Então, vamos ver o que Jesus fala sobre o inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus vai dizer assim: não temam os homens que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma, o ser interior que habita neste corpo. O que é que Jesus está dizendo aí? Dentro desse contexto, porque é muito importante você entender o contexto, que é aquilo que está sendo falado no geral, para você entender o texto que você está lendo. Por que Jesus disse isso? Em qual ocasião Jesus está falando isso? Por qual motivo Jesus falou isso? Para quem e por que Jesus falou isso? Isso é o contexto que você tem que buscar analisar, para entender e para receber o ensino. Se for dentro de uma situação generalizada para todos, ou se é uma situação local, naquele momento. Só que isso aqui que Jesus fala, não é só para os discípulos. Isso é para o nosso conhecimento e advertência para todos nós. Dentro desse contexto de Mateus 10, 28, Jesus vai estar orientando seus discípulos que eles seriam perseguidos, odiados, expulsos dos lugares, presos e mortos. Jesus vai advertir os seus discípulos da consequência que eles iam sofrer dentro do ministério e do ofício que foi dado a eles para cumprir, como cristão pregar o evangelho. Jesus vai dizer que eles iam passar por muitas coisas,
É aí que entra esse texto dentro do contexto, quando Jesus vai dizer, mas não temam. Não temam nada disso. Não temam os homens. O muito que eles podem fazer é matar o corpo e não a alma. Porque o que vai prevalecer na eternidade, o que você tem que buscar, guardar e estar protegido para a salvação, é a tua alma. Porque o corpo morre, mas o ser continua existindo, que é a alma, o ser espiritual. Continua existindo. O corpo vai para a sepultura, mas o ser real continua existindo. Não fica vagando neste mundo. Ele vai para a eternidade. E é aí que entra o que Jesus disse. Sem Jesus, segue para o inferno. Cadeias espirituais, onde está retido o espírito de todos os que saem deste mundo sem crer em Jesus. A gente vai chegar aí. Isso aí é um assunto explicando sobre a realidade do inferno, que muitos não têm coragem de levar essa explicação para o povo, porque não agrada, não dá popularidade, não dá glória e aleluia. Os pregadores querem ver o povo gritando, para dizer que Deus está usando ele, cheio de poder, e o povo manifestado, caindo, correndo, gritando, dando glória e aleluia. É esse o movimento que eles levam o povo a viver embriagado, perdendo a razão, o equilíbrio, a noção, não tendo entendimento e vivendo uma fé irracional, sem entendimento. Vida com Deus não é assim. Então, Jesus vai dizer, não temam os homens que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque no dia do juízo, as almas dos que estiverem no inferno vão receber os seus corpos que viveram nesta terra para estar eternamente na punição eterna, no juízo eterno, a alma no corpo. Rapaz, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que Jesus vai dizer, temei antes aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. Porque todos vão ressuscitar. A ressurreição fala do corpo. Não é do ser real, que o ser real não morre, que é a alma. Todos vão ter o corpo de volta. Só que a diferença, os que morreram em Cristo, seus espíritos estão num lugar de descanso, como diz Apocalipse 14:13. Aguardando o dia da ressurreição do corpo. Que isso vai se dar para os salvos que morreram em Cristo. E os que morreram sem crer em Jesus, não receberam a graça de Deus, seus espíritos, que é o ser real, está nesse lugar de tormento eterno, o inferno. O que é o inferno? É um lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, onde lá estão aguardando o dia da ressurreição do corpo para receber a sentença de Deus para a eternidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o lugar definitivo, aonde vão estar eternamente, lugar de punição da ira de Deus. Mas hoje, aqueles que morrem hoje, eles ficam nesse lugar intermediário que é o inferno, que é o lugar intermediário até o dia da ressurreição do corpo, porque o ímpio também vai ressuscitar o seu corpo. Só que a ressurreição do salvo vai ser um corpo glorificado. Para quê? Para viver eternamente com Deus lá no céu. A ressurreição dos ímpios vai ser no mesmo corpo que morreram. Um corpo corruptível. Aonde vão estar nesse corpo, como disse Jesus, no inferno eternamente. Isso é outro assunto que depois deve ser explicado e levado para você aprender. Nós estamos falando aqui do inferno, que é uma realidade, esse lugar. É esse lugar de existência, aonde vai as almas dos que saem deste mundo. Que muitos não acreditam. E muitos que dizem que são de Deus não pregam. Porque não conhecem, não dominam o assunto. A mente não está dentro da libertação. Só fala daquilo que agrada os homens, das coisas da terra. Porque o verdadeiro pregador do evangelho, ele prega a mensagem do alto, não é das coisas da terra. Esses pregadores aí que pregam a mensagem do evangelho da terra,
são falsos profetas que pregam um evangelho anátema. Pregar sobre o inferno é a mensagem do evangelho. O próprio Jesus pregou. Então Jesus vai dizer que nós devemos temer antes aquele que faz perecer no inferno. E Jesus não fala de inferno se dirigindo à sepultura, não. Jesus fala do inferno como um lugar de punição, que o homem vai depois que sai deste mundo. Lançar a alma no inferno, a alma e o corpo. Jesus fala de duas partes distintas que formam o ser. O corpo é a parte matéria. A alma é o ser real que habita no corpo. Vamos lá. Jesus, ele nos adverte do inferno. Olha o que Jesus vai dizer aos religiosos. Lá em, abre sua Bíblia, Mateus. Eu disse que em Mateus, Jesus fala mais do inferno do que em qualquer outro evangelho. Mateus capítulo 23, olha o que Jesus vai dizer no versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como pensais que vão escapar da condenação do inferno? Jesus não está falando de sepultura aqui. Jesus está advertindo os homens da condenação do inferno. Então, Jesus ele vai advertir os homens sobre o inferno. E quando Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando que ele veio para isso, para que o homem não receba a condenação do inferno, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus diz, João 3,18, quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. Jesus está falando do inferno aqui que ele adverte aqui. Ó. É dentro dessa advertência que ele dá aqui aos religiosos. Em Mateus capítulo 23, versículo 30, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como vocês pensam que vão escapar da condenação do inferno? Se não crer nele, Jesus vai dizer, vai ser condenado. Condenado aonde? Ao inferno. E Jesus está advertindo aqui aos religiosos que se colocaram como oposição a Jesus, que não aceitaram a mensagem de Jesus, que não creram no que Jesus veio ensinando o homem no caminho para chegar a Deus. Eles não aceitaram. E Jesus vai dizer, como é que vocês pensam que vão escapar da condenação do inferno? Se vocês não creem em mim, vocês não podem ser salvos. Vão ser condenados. Vão sofrer a condenação do inferno. Jesus ensina isso, irmão. Aí vem o pastor da igreja A, o pastor da igreja B, vem o teólogo, vem o mestre, doutor de hebraico, de grego, de aramaico, dizer que inferno não existe. Que Jesus não ensinou isso. Isso aí é o diabo usando esses homens para manipular e falsificar a verdade, para tirar você daquilo que Deus revela na sua verdade, que é Jesus. Eu acredito sim, o inferno não é uma criação de nenhum líder religioso. Não é uma ficção da mente humana. O inferno não é uma coisa criada por religião. O inferno é a verdade que Deus revela para advertir eu e você, para não ir para esse lugar terrível, medonho, tenebroso, ignífero. O inferno existe, irmão. É um local de punição, quer ver? Só Jesus não. Os apóstolos também advertiram e pregaram sobre o inferno. Vamos ver. 1 Pedro, aliás, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Abra aí, meu irmão, por favor. Em nome de Jesus, vamos trabalhar guiado pela luz de Deus, a palavra.
Porque ninguém está trazendo conceito particular, nem princípios e valores de religião aqui não. Nós estamos pregando a verdade de Deus, o que Jesus ensinou. Amém? Quem crê será bem-aventurado. Quem não crê, infelizmente, continuará perdido. Cego. Porque o homem só pode ser guiado por Deus, sair da perdição, guiado por Jesus. Lâmpada e luz para os nossos caminhos é a palavra, é Cristo para a nossa vida com Deus. Então vamos lá. Vamos ver o que está revelado aqui sobre o inferno. Segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 2. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é um lugar onde todos estão reservados, até o dia do juízo, o juízo final, que será o dia da existência do homem na terra, onde Deus vai levar o seu juízo para todos. Os que creem já estão salvos. E no dia do juízo, é a sentença eterna para os condenados. Está entendendo? Mas aqueles que morrem, que não creem em Jesus, ficam retidos neste lugar, chamado inferno, que é um lugar intermediário, onde estão as almas dos que morreram sem Cristo, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para ir para o inferno. Porque vai ter a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos salvos vai se dar antes, não vai ser junto com os ímpios. Os salvos, que é a igreja de Cristo, os que estão em Cristo, já vão estar ressuscitados nesse dia do juízo dos ímpios. Porque nós vamos estar nesse dia do juízo. Nós vamos estar com Cristo nesse dia do grande dia do juízo do tribunal de Cristo. O tribunal do grande trono branco. O tribunal para juízo, para julgamento, para condenação. Não é para saber se é salvo ou se ele vai ser condenado. É para condenação. O dia do juízo eterno não é para ninguém ter oportunidade, como ensina a doutrina dos Testemunhos de Jeová. A doutrina dos Testemunhos de Jeová ensina que o dia do juízo não é para se temer, porque é o dia em que as pessoas vão ter a oportunidade de servir a Jeová, de conhecer para servir a Ele. Isso está lá no livro de Poderá Viver para Sempre na Terra. Isso é doutrina da Sociedade Torre de Vigia. Doutrina de demônios, que nega a verdade que Cristo nos revela na doutrina de Cristo. O inferno é um dia para se temer. O inferno é para se temer. O dia do juízo é o dia que os ímpios vão desejar nunca ter existido. E vão existir eternamente. Porque o dia do juízo vai ser só para os ímpios. Porque não creram. Vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. É a ressurreição que Daniel fala, que Jesus fala. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Está lá em Daniel 12, 1 e o 2. Está lá em... Jesus fala sobre a ressurreição dos ímpios e dos justos. Lá em João capítulo 5. Deixa eu ver o versículo aqui para você procurar. Capítulo 5, versículo 29. Jesus fala da ressurreição para a condenação e para a salvação. E Pedro, vamos voltar aqui para a segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Porque, olha a revelação da palavra. Olha o que a palavra nos ensina aqui. Isso aqui é ensino para nós, irmão. É advertência. Para a gente saber, temer a Deus e buscar se submeter na direção dele. Para não se perder e andar no caminho de juízo. Olha o que Pedro vai dizer. Por quê? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno. Aí vem alguns teólogos da Sociedade de Torre de Vigia, da Adventista do Sétimo Dia, e de outras denominações religiosas evangélicas, dizendo que o inferno é a sepultura. Que o inferno não é um lugar de sofrimento. Que o inferno não é essa coisa que o povo diz, não é o povo que diz, é a palavra que revela. Lugar de tormento eterno.
Porque o inferno é a sepultura. Aonde é que Deus colocou os anjos em sepultura? Qual é a sepultura que vai deter e reter um ser espiritual? Porque Pedro vai dizer, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram. Antes os lançou no inferno e deixou reservado para o dia do juízo. Esse lugar de punição que os anjos estão, as almas dos homens que morrem sem buscar o perdão de Deus, sem aceitar a graça de Deus, também vai para lá. Porque os anjos são seres espirituais. E nós também, irmão. Só que neste mundo nós habitamos num corpo físico. Mas nós somos seres espirituais. O ser real é espiritual. Isso é outro assunto, outro ensino. Então, quando Pedro... Agora, vamos ver o contexto aqui. Olha o contexto aqui que Pedro vai dizer. Pedro vai começar aqui no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no versículo 1 até chegar ao 4, Pedro vai falar dos falsos profetas que vão introduzir no meio do povo heresia de perdição, que vai levar o povo a negar a Jesus, a apartar-se de Cristo, porque vão seguir essas heresias, essas doutrinas de demônios, apostatando da fé. E Pedro vai dizer, olha, mas esses homens não tarda a sua sentença. Aí Pedro vai dar o exemplo do povo lá, de Noé, que Deus suportou aquele povo, teve paciência no pecado deles, nas atitudes deles que aborrecia a Deus. E Deus deu tempo para aquele povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu. E Deus envia o juízo. Pedro vai dizer isso. Esses falsos profetas que falsificam a palavra, tirando o povo da direção de Cristo, levando o povo a uma vida anátema em nome de Deus. A sentença deles não tarda. Deus, ele quer que esses homens se arrependam e se convertam a ele pela palavra. Mas se não se converter, o que está reservado para ele é o juízo. E Deus vai mostrar, e Pedro aqui vai dizer, mostrando a severidade de Deus. Olha a severidade de Deus que Pedro vai mostrar para advertir os irmãos. Pedro vai dizer, irmãos, Deus não perdoou os anjos que pecaram contra ele. Antes, ele lançou nas cadeias da escuridão, no inferno. Estão retidos no inferno. Pedro está dizendo, vocês acham que vocês vão ser perdoados? Vocês acham que vocês vão ser poupados? Vocês acham que dentro da vida abominável aos olhos de Deus, do pecado, da transgressão, aborrecendo a Deus, vocês acham que Deus vai poupar vocês? O juízo de vocês não tarda. Falsos profetas, mentirosos, enganadores. O inferno está reservado para todo aquele que não se converte a Deus por meio de Cristo. Ninguém vai ser livre da ira de Deus. Se não crê em Jesus, não tem outro meio de ser livre do inferno, irmão. João Batista vai pregar isso. João Batista pregou sobre o inferno. João Batista vai dizer, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus é o inferno. É o lugar que Deus criou para aplicar sua justiça sobre o transgressor, para punir a criatura que se rebelou contra ele. E se essa criatura não receber o único meio que ele estabelece para ser livre dessa situação, que é por Jesus, não tem outro meio para essa criatura. O que resta para ela é juízo eterno. É como está escrito na palavra, eu creio nisso. João 3:36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. E Paulo vai dizer, Romanos 5, versículo 8. Deus mostrou o seu pecado para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, depois de crer em Jesus, seremos salvos da sua ira. Crer em Jesus é para ser salvo da ira, do inferno.
E é o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10. A saber, o Filho de Deus, Jesus, é quem nos livra da ira futura que há de vir. A ira de Deus, o inferno. Só Jesus é quem pode nos livrar. E ele veio para isso. Ele disse, o inferno é uma realidade. É um fato. É verdade, irmão. Aí fica esses homens tirando o povo de conhecer essa verdade, privando o povo do conhecimento dessa verdade, o povo despercebido, vivendo sua vida como nércio, correndo risco eminente de morrer e seguir para o inferno. Esse é um risco eminente que todo aquele que não está em Cristo está correndo. Ah, irmão, mas eu já estou na igreja. Não é a igreja o meio de salvação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para os que estão dentro da igreja. Corra rápido para os pés de Jesus. Se converta rápido a Jesus Cristo. Antes que a tua alma seja tirada deste corpo e levada para a eternidade. E sem Jesus, juízo eterno. Hebreus 9, 27. Está ordenado por Deus o homem ter uma só vida aqui. E depois dessa vida, com a morte, segue ao juízo. É o que a palavra revela, irmão. Nós temos que crer no que a palavra revela. O próprio Jesus, ele vai trazer essa revelação dos dois destinos eternos e da consequência que o homem vai sofrer, crendo ou não crendo na palavra. Você já viu aquele relato que está na Bíblia de Lázaro e o rico? Ali não é uma história fictícia. Ali não é uma parábola que Jesus narra. Ali é um fato real. Que Jesus, como Deus, ele relatou para o nosso conhecimento. Porque só Deus é quem sabe e que tem o conhecimento da existência, como está as pessoas na eternidade. Só Deus é quem tem o conhecimento. E é Ele que nos revela. E ali Jesus vai nos revelar o destino que seguiu dois homens que estavam vivos neste mundo. Cada um tinha uma vida dentro de uma direção. Quando Jesus vai narrar aquela situação de Lázaro, um mendigo, e um homem rico, que vivia uma vida esplêndida, cheia de fartura. Mas Jesus vai mostrar a diferença desses dois homens, que lhe acarretou consequências na eternidade, boas ou ruins. Jesus vai narrar a vida desses dois homens, dizendo que um era pobre e o outro era rico. Jesus vai narrar a morte desses dois homens. Morreu um e depois morreu o outro. Agora, o mais importante é aí. Aí não é mais para o homem, é para Deus. Jesus agora vai narrar o destino que eles estão e a condição que eles estão. Só Deus é quem pode trazer para nós esse conhecimento. E Jesus é Deus. Por isso que ele vai dizer que o rico foi para um lugar de tormento eterno. E o pobre foi para um lugar de descanso, de gozo. Agora, por que isso? Por quê? Porque o rico foi para um lugar de tormento eterno e o pobre para um lugar de gozo, de paz. Porque o rico era rico? Ser rico não é pecado. O pecado já está na vida do homem. E o homem morre em pecado por não crer na verdade que a palavra revela. E aí ele segue ao juízo porque ele morreu em pecado e não aceitou a verdade para se salvar. A causa pela qual o rico foi para o inferno foi porque, enquanto ele estava vivo, ele não valorizou o que a palavra revelava, o que a palavra advertia, o que Deus orientava ao homem. Ele não deu ouvido à palavra. Lázaro, mesmo pobre, mas ele
deu ouvido à palavra. Lázaro, ele creu na palavra. Não é porque o homem era rico. A questão, a diferença é, os que crê serão salvos. Os que não crê, condenados. E aonde a gente pode ver isso, irmão Wellington? Leia Lucas 16, para a gente ver a causa pela qual o homem rico foi para o inferno. Não porque ele era rico, mas a causa está aqui, que levou ele a sofrer a condenação do inferno. Lucas capítulo 16, vamos ler o versículo 30, versículo 29 ao versículo 30. Disse-lhe Abraão, nós vamos ler o versículo 28. Pois tenho 5 irmãos. Não, vamos ler o versículo 27 para a gente entender aqui agora. Para a gente entender a causa, desculpa aí a contradição de versículo, mas vamos ler do versículo 27 ao 31. Para a gente entender a causa que levou esse homem ao inferno. Não foi porque ele era rico. Lucas 16, 27. E disse ele, o homem rico agora, lá na eternidade, está pedindo misericórdia, não tem. Misericórdia é aqui. Depois que desce, não tem mais misericórdia. Diz a palavra de Deus, que o juízo não vai ter misericórdia. Então, receba a misericórdia de Deus antes que chegue o dia do juízo para a sua vida. E se morrer, vai para o juízo, não tem mais misericórdia. Se morrer sem aceitar a misericórdia de Deus. Vamos ver a causa pela qual o homem não foi salvo. Versículo 27. Disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão, lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. O que quer dizer aqui? Moisés e os profetas era a palavra de Deus que era pregada nesse tempo. E o povo tinha que crer no que a lei mostrava. A lei já mostrava Jesus. Toda a escritura do Velho Testamento mostra Jesus. O homem no Velho Testamento era salvo crendo na vinda do Messias. Hoje nós somos salvos crendo no Messias que já veio para Israel, que é o Salvador do mundo. Mas lá no Velho Testamento, o povo era salvo crendo na promessa do Messias. Todos aqueles que crescem nessa promessa eram salvos. Hoje nós somos salvos crendo que esse Messias já veio, que é o Salvador, crendo nele para sermos salvos. E aqui este homem não creu. E depois de morto, lá na eternidade, ele agora vai pedir pelos que estão aqui, nesta vida humana, dos homens aqui na terra, pelos seus parentes que ele aqui viveu. Isso é outra prova de que a pessoa que morre, ele tem consciência, ele permanece existindo lá na eternidade, consciente do que viveu aqui. A diferença é que ele não tem mais contato aqui. Ele não tem mais influência aqui. Ele não tem mais participação aqui. Mas ele tem consciência do que viveu aqui. Isso é outro assunto. Que alguém diz que a pessoa que está morto está inerte. Não existe, né? É outro assunto. É muito assunto para a gente trabalhar, para nos dar o conhecimento. Então o inferno é um fato. Jesus narrou esse fato aqui, mostrando essa realidade de quem crê nele, na palavra, para depois da morte, sua alma, ir para o lugar de descanso, pela fé, porque creu. Porque salvação é pelo crer. E quem não crê é condenado. A condenação é pelo homem que não creu para ser salvo. Não creu, continua condenado. Então o inferno não é uma doutrina de nenhum teólogo, criada por nenhum homem, de nenhuma religião. O inferno é um fato, é uma realidade que Jesus, ele trouxe, nos advertindo a crer nele para ser livre do inferno. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Creia em Jesus. A sua alma, ela clama, ela geme, ela necessita de salvação e de socorro. Só Jesus é quem pode te dar o socorro, salvar e resgatar a tua vida, salvar a tua alma. Se converta a Ele, creia nele para a salvação da tua alma. Amém?